Pavinato vai fazer uma declaração hoje que eu considero bombástica. E assim que vamos receber agora, direto de Coimbra, vídeo enviado há pouco, nosso querido Pavivi. O vídeo traz uma declaração importante. Tem bomba aí no ar. Pavivi, querido, seja bem-vindo ao seu programa, Pavivi. Olá, eu estou aqui na Faculdade de Direito de Coimbra, uma das mais importantes e mais antigas faculdades de Direito da Europa e, portanto, do mundo. Estava num painel de pós-graduação com o respeitado professor da casa, Jonatas Machado, e ele falava das SLAPs. As SLAPs que são ações promovidas com o intuito de prejudicar o público, prejudicar o debate público, prejudicar a liberdade de expressão. Porque o Conselho de Europa fez um relatório, ele fez um documento que aconselha os 46 países membros do Conselho de Europa a adotarem medidas contra as SLAPs. Essas ações que grandes empresas, grandes corporações, autoridades e governos promovem contra o cidadão diante da crítica, de maneira a intimidar, de maneira a dissuadir, de maneira a difamar, de maneira a acabar com a vida econômica, com a saúde mental de cidadãos que contestam medidas de grandes empresas, grandes corporações, autoridades públicas e governos. E nessa aula de pós-graduação, aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ele trazia exemplos e falava desta diretiva do Conselho de Europa que vai entrar, vai ser publicada brevemente e vai convidar os 46 países membros do Conselho de Europa a adotarem. Essa medida, ela orienta juízes a identificarem as SLAPs e os orienta, além de as identificarem, os orienta a decidir sobre elas, a perceber que são ações que visam apenas a silenciar o debate público. E o debate público, que é um dever cívico, que é um dever que corresponde ao direito da liberdade de expressão, deve ser um debate sobre temas sensíveis, sobre temas desconfortáveis, sobre temas delicados, sobre temas complexos, sobre temas polêmicos. E quando ele falava dos casos das empresas poluidoras que acabavam fazendo ações para intimidar pessoas ruins, pessoas humildes que tentavam resguardar o Rio Tejo da poluição, e tantos outros casos que ele trouxe das indústrias norte-americanas, eu coloquei ao final desse painel na pós-graduação. E quando o autor das SLAPs é um juiz da Suprema Corte? E quando o próprio governo, como o governo brasileiro, cria uma procuradoria chamada Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é justamente para processar cidadãos comuns por aquilo que eles julgam fake news, que nada mais é processar cidadãos comuns por críticas. Eu confesso que a reação dos portugueses foi de espanto. Foi de espanto. E eu, como vítima de SLAPs, de autoridades públicas, como vítima de SLAP do governo brasileiro, trouxe os casos para esse painel aqui na Faculdade de Direito. Alguns juízes brasileiros que faziam parte do painel ficaram ofendidos e começaram a falar de Bolsonaro. Eu pedi licença, eu me retirei do painel porque eu não sou político, eu sou um cidadão comum. Nunca exerci cargos públicos, nunca fui autoridade, não sou uma autoridade. Eu sou um estudante, sou um eterno estudante de direito.
E, de fato, se nós olharmos para esse movimento do Conselho da Europa contra essas ações de autoridades e do próprio governo, que servem apenas para calar o debate público e promover dogmas, assuntos que não se podem discutir. Essa aula, esse painel na Faculdade de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mais uma vez me comprova que o Brasil é uma ditadura. O Brasil não é uma democracia. Se é uma democracia, é uma seita. E é uma seita que acredita em algo que se chama democracia, mas não é democracia com o significado que a palavra tem ou deveria ter. E nesse painel das SLAPs ficou muito claro que essas medidas que o Alexandre de Moraes tem tomado com as plataformas digitais, obrigando-as, sob pena de fechamento, sob pena de multa, sob tantas outras ameaças, de tomar medidas para calar o debate público, é uma forma de SLAP. E esse SLAP, essa medida, esse modus operandi, esse modo de agir do ministro Alexandre de Moraes, esse modo de agir da Advocacia Geral da União no Brasil, é uma prática que o Conselho de Europa passou a condenar. E ficaram realmente muito espantados em saber que é o próprio governo, um próprio juiz da Corte Suprema, que promove o lixo do exercício da pretensão jurídica. Eu saio daqui muito feliz em ter aprendido bastante sobre essa evolução na Europa e também por ter certeza de que o Brasil, de fato, não é uma democracia. Só se for dentro dessa seita, dentro dessa fantasia, dentro dessa loucura, dentro dessa obrigatoriedade. Nós somos um país com dogmas. Nós somos um país em que o povo não pode contestar. E contestar não é uma faculdade, é um dever cívico. E quando esse dever cívico, ele é ameaçado, e as pessoas que o exercem, como eu, são intimidadas através de ações como essas, que o Conselho de Europa chama de SLAPs, nós temos a comprovação de que o país não é uma democracia. E de que o Alexandre de Moraes, ele precisa ser extirpado, ele precisa ser tirado dessa condição de sequestrador do Poder Judiciário brasileiro. Borgo, em Coimbra, esse é o Pavivi, direto de lá, Thiago Pavinato, constata que, de fato, o que nós vivemos no Brasil é tudo menos uma democracia. Pavinato ainda diz, Borgo, que se for democracia, virou seita. O que mais me incomoda, Borgo, nisso tudo, é que ainda tem uma parcela de desavisados, mal intencionados, que ainda aplaudem o que está acontecendo no Brasil. Hoje, por exemplo, nós vimos duas que já desfilaram, né, em emissora, uma numa emissora, na Jovem Pan, e também na TV Cultura, no comando lá do Roda Viva, que é a Vera Magalhães, e a outra, a senadora que se elegeu na esteira bolsonarista pelo estado do Mato Grosso do Sul, a Soraya Tronic, já deixaram o Twitter, já deixaram o X, e muitos outros assim o farão, enfim. Sinto que numa vontade de aplaudir o que está acontecendo no Brasil, sinto que numa vontade de aplaudir, colocando assim o Brasil nessa situação, enfim, democracia é o que a gente não vive, não sei qual é o nome. Já é ditadura, Boa? Então, olha, o que me deixa curioso é que a imprensa que ganha dinheiro, tá, que é paga, é comprada. A maior parte da imprensa tradicional está comprada. Isso aí está evidente. A gente, qualquer site de busca, a gente consegue levantar quanto que o Jornal Nacional está ganhando, quanto que o Estadão está ganhando, Veja, enfim.
Isso é fato, eles estão pagando. Na Rádio Auriverde, Pitoli, você tem algum real do governo federal? Você recebe? Nenhum centavo. Subvenção, apoio, investimento no convencimento? A Vivi não recebe um centavo também. Às vezes, eu reitero que aquela sensação que nós tínhamos de um país livre, da liberdade, né? Olha como somos livres no Brasil, até a chegada dessa turma no Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que, será que nós tínhamos essa liberdade de fato? E por que eu questiono? Porque a gente ficava discutindo assuntos que eram todos manipulados pela Rede Globo de televisão, pela grande imprensa. Eu sinto que em tempos que antecedem a chegada do Bolsonaro ao poder, nós tínhamos essa liberdade. Olha, você tem a liberdade de brincar nesse cercadinho aqui. Você tem a liberdade de brincar nesse quadradinho aqui. E por que eu me refiro dessa forma a essa liberdade que a gente achava que tinha? Porque eles colocavam na mesa discussões para tratar de Dilma e Aécio, Lula e Alckmin, naquele teatro das tesouras que a gente já conhece, e a gente ficava discutindo isso, enquanto o Brasil do mensalão, o Brasil do petrolão, né, o Brasil que a gente não sabia o que acontecia de verdade, porque a Globo só contava o que interessava, a gente era manipulado. Então, quando a gente fala de liberdade, eu pergunto se, de fato, depois da redemocratização, a gente experimentou a liberdade. Ah, mas as músicas não foram mais censuradas. Mas, de fato, quem surgiu depois? Quem fez crítica ao governo depois? 1, 2, 3, 4, 5 bandas. Talvez a gente não consiga encher as duas mãos de quem fez sucesso, de quem tocou. Eu confesso, eu não sei se a gente experimentava a liberdade, Bogo. Que liberdade é essa que a gente achava que tinha? Porque agora que a gente precisa, é que a gente não tem. Sabe, é o famoso step murcho. Step murcho, Bogo. Você tem step? Tenho. Você precisa estar murcho. Não serve para nada. Você tem liberdade? Tenho. Você quer usar? Quero. Não, você não tem. Eu sinto que é isso. E aí, talvez corrobora com o que o Pavinato trouxe para a gente, Bogo, do ponto de vista da ditadura que nós já estamos vivendo no Brasil. E que agora chega às redes sociais de uma maneira mais forte, mais intensa, e que muito provavelmente faz com que muitos destes venham a se afastar do Brasil, Bogo. Com a criação das redes sociais, o Alexandre de Moraes ainda disse, né, que as redes sociais deu voz aos idiotas. As redes sociais deu voz ao povo. Hoje as pessoas, você pega uma pessoa simples, comum ali do dia a dia, tem 100 mil seguidores, 200, 1 milhão, enfim. Às vezes um vídeo de uma pessoa também que não está acostumada ali com grandes canais, acaba dando 1 milhão de visualizações. Então, quer dizer, não tem mais como controlar, dominar a informação, sabe? A verdade, ela tem que ser discutida. E aí, progressivamente, foi chegando num ponto até que, né, teve a Lava Jato, e mesmo dentro da Lava Jato, você lembra muito bem, que abria-se margem das discussões. A hora que chega num determinado momento da Lava Jato, aonde estava apontando para pegar quem não poderia pegar, ali o sistema desmorona e fala assim, opa, aqui não pode mais. E ali começa a mudar a questão da liberdade de expressão. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate-Canal.